Olá, crianças, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nossa aula vai ser um livro de história. Começaremos o capítulo 5, bairros e mais bairros. Vocês farão as páginas 74 a 83 do livro, ok? Na página 74 e 75, nós temos a abertura do capítulo. Você estudou que a sua casa é um espaço doméstico e esse espaço está localizado em uma rua. Mas em qual parte da cidade a sua rua está localizada? As ruas ficam nos bairros, que são partes menores das cidades. Nos bairros existem, além das ruas, avenidas, praças, parques e construções diversas. Observe as imagens de abertura desse capítulo, elas retratam diferentes bairros brasileiros. Então, aqui nós temos 4 diferentes bairros, né? Um diferente do outro, cada um com as suas características. Assim como os espaços domésticos, né, se localizam nas ruas, as ruas se situam nos bairros, né? Nossa rua faz parte de um bairro, né? E o bairro faz parte da cidade, né? Então, em uma cidade há vários bairros, né? E aqui trocando ideias, vocês podem trocar ideias com a família. O que existe de semelhante entre os bairros apresentados nas imagens e o que há de diferente? Qual dos bairros retratados nas imagens mais se parece com o bairro em que você mora? E por quê? De que você mais gosta no bairro em que mora? Tá? E vocês podem conversar com a família. Depois, na página 76, nós temos um texto, os bairros e suas características. Então, vamos ler. As cidades, em geral, são compostas por bairros. Cada bairro tem um nome e neles as pessoas compartilham e vivenciam muitas histórias. Alguns bairros são novos, outros são antigos e geralmente a transformação dos bairros acontece devido ao crescimento da população e às necessidades de seus moradores ao longo do tempo. Há bairros que têm escolas, supermercados, padarias, farmácias, lojas, agências bancárias, entre outros estabelecimentos. Alguns bairros contam também com variados serviços públicos, como assistência médica, boa circulação de transporte coletivo, tratamento de esgoto e recolhimento do lixo. Existem bairros, no entanto, nos quais os serviços públicos oferecidos não atendem à quantidade de pessoas existentes na região, dificultando o dia a dia de seus moradores. É dever do governo das cidades oferecer nos bairros espaços e serviços públicos como escolas, hospitais, asfaltos, iluminação e limpeza das ruas e avenidas. A qualidade dos serviços oferecidos em um bairro faz toda a diferença na vida dos seus moradores, né? A gente precisa de alguns serviços que o governo deve oferecer, né? Como o nosso bairro onde nós moramos, ele precisa de espaços e serviços públicos, né? Nós precisamos, as crianças precisam de escola, né? Nós precisamos de um posto de saúde próximo à nossa casa, precisamos da coleta de lixo, precisamos de vários serviços, né? E o governo tem que oferecer esses serviços para os bairros. Aí, observando esses dois bairros, né? O que você vê de diferente entre os dois? O que você vê de parecido? O que tem de semelhante e diferente, né? Então, observem e pensem aí. As diferenças existentes entre esses bairros dizem respeito à forma com a qual cada um deles teve origem, né? As necessidades de seus moradores e as histórias que eles têm, porque os bairros também têm uma história, como nós vimos, as ruas têm e os bairros também, tá? E aqui vocês vão responder essas perguntas de acordo com o bairro onde você mora. Qual é o nome do bairro em que você mora? Quais os serviços públicos você encontra no seu bairro, que foi o que a gente viu aqui, né? Alguns que o governo deve oferecer. E 2, para você, o que não pode faltar em um bairro e o
por quê? Explique, tá? Depois na página 77, né? Classificando os bairros da cidade. Vocês sabiam que os bairros também são classificados? Vamos descobrir. Os bairros podem ser classificados de acordo com as atividades que mais se destacam entre eles. Esse é o caso dos bairros industriais, residenciais, comerciais e mistos. Para ir além, conheça um pouco mais sobre essa classificação abaixo. Então, nós temos os bairros residenciais. Mas o que é um bairro residencial? São aqueles que apresentam grande quantidade de casas e apartamentos que servem como moradias. Neles também pode haver estabelecimentos como farmácias, lanchonetes e pequenos mercados de alimentos para atender a população local. Então, é aquele, né, que nós mais temos nesse bairro são as moradias. Então, nós chamamos esse bairro de residencial. Depois nós temos os bairros comerciais, né? São aqueles que têm intenso comércio, atraindo pessoas de diversas regiões da cidade para fazer compras neles. Esses bairros apresentam uma grande quantidade de lojas com produtos variados. Lembra que nós falamos um pouquinho da história da Rua 25 de Março? Podemos classificar o bairro onde fica a Rua 25 de Março como um bairro comercial, não podemos? Porque lá tem uma grande quantidade de comércio, de lojas, venda de mercadorias. Então, é aquele espaço, né? Aquele bairro onde, né, o que a maior quantidade são de comércios, ok? Bairros industriais são aqueles que concentram indústrias e fábricas diversas, sendo local de trabalho de muitas pessoas. Nele também pode ser encontrado algumas moradias dos trabalhadores das fábricas. Então, é onde, né, nós encontramos mais fábricas e empresas, tá? E os bairros mistos são aqueles que, além de possuírem uma grande quantidade de moradias, também atraem pessoas de outros lugares por causa das atividades comerciais que estão oferecidas neles. Assim, é grande o número de estabelecimentos como shoppings, restaurantes e consultórios médicos. Então, a gente pode dizer os bairros mistos, né, que são aqueles bairros que ficam mais no centro da cidade, que tem tantas lojas comerciais como moradias, né? Bom, eu classificaria o bairro onde eu moro como bairro residencial, né? Tem mais casas, né? Não tem poucos prédios, mas tem mais moradias. E, né, claro que tem farmácia, lanchonete, pequenos mercados, mas o que tem mais são as moradias. Então, classifico o meu bairro como um bairro residencial. E como você classifica o seu bairro onde você mora? Pensem aí. Bom, depois na página 78, vocês têm o texto, né? Bairros cheios de histórias, um bairro de pescadores. Então, vocês vão ler, tá? A página 78 e a página 79. E depois, para responder as perguntas da página 82 e 83, tá? Então, é necessário vocês ler com bastante calma. Depois, na página 80, um bairro com nome de sítio. Vocês também vão ler este texto, tá? Então, é necessário que vocês leiam o texto da página 78, 79 e 80, tá? E aí, na página 80, vamos ler, eu só vou ler um pedacinho para vocês, tá? Para ir além. Memórias do sítio cercado no novo museu de periferia. Moradores do sítio cercado em Curitiba comemoraram na sexta-feira, 16 de dezembro de 2011, a inauguração do Museu Periferia, com a abertura da exposição Memórias e Sonhos do Sítio Cercado. A abertura contou com cerca de 70 participantes, dentre moradores, representantes e associações e entidades culturais e do Instituto Brasileiro de Museus. A exposição narra, por meio de fotografias e objetos, a história da região, desde os desbravadores e proprietários do passado até a formação das 13 vilas que compõem atualmente o bairro. Dona Maria Helena Barbosa, moradora do bairro há 31 anos, se emociona ao se reconhecer, né, em uma foto.
naquela época era tudo muito difícil. Fico feliz de ver todas as conquistas que temos hoje no Sítio Cercado. Então, olha lá, os bairros, eles também passam por algumas modificações, né? Nós vemos que o ser humano, ele, né, modifica a paisagem e também modifica os bairros de acordo com a sua necessidade, tá? Então, os bairros, eles mudam também, tá? Vocês, então, depois vão responder a página 81. Leia os textos abaixo e em seguida escreva a que tipo de bairro cada um deles se refere. Utilize as palavras do quadro. Então, vocês vão ler e vão colocar, né? Eles estão se referindo a qual bairro? Residencial, comercial, misto ou industrial, tá? E aí vocês colocam na linha. Depois, na página 82 e 83, vocês vão responder, né? De acordo com o texto que vocês vamos ler da página 78, 79 e 80, ok? Por isso é necessário ler esses textos para responder essas perguntas, ok? Quem sentir dificuldade em algum texto, desculpa, em alguma pergunta, deixe em branco e nós fazemos juntos na aula online, tá bom? Tentem fazer, tá? Para ver se vocês entenderam. Bom, aqui na número 2, no bairro do Mucuripe, em meio a grandes edifícios, está a capela de São Pedro dos Pescadores, construída há cerca de 100 anos. Observe a imagem dessa capela, tá? Conhecendo a história do Mucuripe, levante uma hipótese para o nome da capela, tá? Por que essa capela tem esse nome aqui da legenda? Porque será? Tem a ver com a história, tá? Então, vocês precisam ler o texto. Depois vocês respondem as outras e aí na aula online a gente corrige, tá? Boa atividade para todos. A tia vai mandar o link do vídeo do SAS para vocês assistirem, ok? Encerramos o livro de Geografia e estamos encerrando o livro de História. Então é importante que vocês assistam ao vídeo do SAS para vocês lembrar de tudo aquilo que nós vimos no livro 1 e nos últimos capítulos do livro de História e Geografia, ok? Um beijo para todos e boa atividade!